Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para esse sábado? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para nossa live de hoje, né? Para a live sobre mitos e verdades sobre contagem de carboidrato, né? Então, deixa eu pegar aqui o cronograma para falar para vocês. Então, esses próximos sábados, né, por conta do carnaval, a gente não vai ter live, né? E aí a nossa próxima live vai ser na quarta-feira do dia... Opa, vou pegar aqui o papel. Então vai ser quarta-feira, no dia 2 de março, às 19h30, né, com o Dr. Márcio Krakauer, onde a gente vai falar sobre pâncreas artificial, se é verdade mesmo, né? Aí depois, no dia 12 de março, é com o Rafael, que é o nosso psicólogo, sobre bullying. Depois, no dia 19 de março, com a Helena Boareto, com 2 T's, né? Nossa super advogada, sobre direito e diabetes. Dia 12 e dia 19 são sábados, então aí é esse horário mesmo, das 9h50 às 11h. E depois, no dia 26 de março, com a Cidinha Lima, com a nossa podóloga, onde a gente vai entender por que a gente tem que namorar os nossos pés todos os dias, tá bom? Então esse é o nosso cronograma aí das próximas lives. Então já entrou aqui com a gente o Vilas Boas, a doutora Silene, o Mauro, a Eliette, o Alexandre. Então o pessoal já foi entrando. Quem quiser já ir mandando alguma perguntinha, alguma coisa sobre contagem de carboidrato, né? Essa live é importante para todos, né? A gente vai entender o porquê, né? A doutora Lívia vai explicar aí pra gente. Para quem tá vindo a primeira vez, aproveita, já segue a gente, né? Quem tá aqui sempre aproveita para mandar o foguetinho aí, o aviãozinho, enquanto a doutora Lívia não entra, né? Entrou com a gente aqui a Nath, né? Então vão mandando as perguntinhas, sugestão de temas, né? Porque a gente fica aqui todo sábado pra vocês. A Kelly entrou, né? Então vamos entender um pouquinho aí sobre a contagem de carboidratos. Enquanto isso, então a doutora Lívia entrou. Já vou pegar ela aqui para entrar aqui na live comigo. A Fabiana também entrou. A Rosana também entrou. Então vamos. A doutora Lívia também separou uns manualzinhos que depois nós vamos mandar. A Eliette também entrou. A Bela também entrou. O pessoal tá entrando. Vão aproveitando aí para mandar as dúvidas de vocês sobre a contagem de carboidrato. O João Bosco também entrou. O pessoal tá entrando. Bom é que ninguém nunca me... Vocês não me abandonam. E a doutora Lívia não tá conseguindo entrar. Deixa eu tentar de novo. A Eliette falou que
Ela tenta me abandonar, mas eu sei aonde você mora, dona Eliette. Eu vou aí te buscar. Se você me abandonar, eu vou lá, roubo o fufu de você. A Simone entrou, a Lígia entrou, o pessoal tá entrando. Eu sei onde você mora, eu sei o que você faz, eu sei tudo da sua vida. Eu sou fofa, não sou fofa, gente? Mandem aí um sim pra mim, por favor. Eita, doutora Lívia, aparece para você um pedir para participar. Vê se você mandando um pedir para participar, vê se você consegue. Que aí vem a sua solicitação para mim. Vendo? Ó, a Kelly concorda que eu sou fofa, tá vendo? Então, enquanto a doutora Lívia não entra, eu vou falar de novo. Então, sábado que vem, que é carnaval, né? Nós somos filhas de Deus, né, Eliette? A gente tem direito de curtir um pouquinho o nosso carnaval, nosso feriadinho. Então, semana que vem a live vai ser, não vai ter. E aí vai ser na quarta-feira, né? Do dia 2 de março, 19h30, com o Dr. Márcio, onde a gente vai falar sobre pâncreas artificial, se é verdade mesmo. Depois, no dia 12, vai ser com o Rafael, seguindo aí o nosso cronograma do segundo sábado por mês e seguindo também o cronograma que a gente constrói com ele aqui. Nós vamos falar sobre bullying, e aí vai ser das 9h50 às 11, né? Bullying e diabetes. No dia 19 do 3 vai ser com a Helena Boareto, né? Sobre o direito e o diabetes. Também é sábado, das 9h50 às 11. Então, vocês que têm dúvidas sobre processo, pegar insumo, onde que pega, como que faz, né, Eliette? Vai lá na Tenente Pena, vai não sei aonde, vai no Mário Covas, pra onde que a gente vai? A Helena conta aqui tudo pra nós. E no dia 26 de março, que também é um sábado, nós vamos falar com a Cidinha, que é a nossa podóloga, sobre namore os seus pés todos os dias. Vamos entender por que a gente tem que olhar com tanto carinho pro nosso pé, tá bom? A Fabiana já mandou uma perguntinha, que quando a doutora Lívia entrar, ela vai responder para nós, né? O João Bosco tá mandando bom dia pra gente, a Rosilei também. A Neide entrou. Eu tô no celular. Eu não acho que não faz pelo. Eu não sei se faz pelo computador, mas eu tô no celular, Eliette. Tô no WhatsApp no computador, mas a live tá no celular. Acho que agora chegou uma
Ah, chegou uma solicitação da doutora Lívia. Vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se vai. Já aceitei. Ah, agora acho que foi. Vamos ver se dá certo agora. Agora apareceu, só não apareceu ainda a doutora Lívia. A Gislaine tá aqui com a gente também. Ah, agora acho que foi. O Eric também tá aqui. Apareceu, só não apareceu ainda a doutora Lívia. Doutora Lívia, acho que você tem que virar. Você está me ouvindo? Tô, te ouvindo eu não tô te vendo. Mas, a minha câmera está ativada, mas eu não... Eu Preciso acho virar que minha tem câmera. que. Você tem que virar. A câmera. Mas Isso! eu não consegui acessar pelo... Espera um pouquinho. A minha câmera está ativada, mas só que eu só consegui ver você pelo tablet, eu não consegui pelo computador. E aqui eu não estou conseguindo desvirar a câmera. Do computador? Eu não consegui conectar com você pelo computador. Não aparecia o ícone, eu só consegui pelo tablet. Mas o tablet não tá aparecendo, aqui esse tablet é novo, não está aparecendo o lugar para virar a câmera. No meu, doutora Lívia, tem um microfoninho, tem uma câmera e aí tem uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Clica nessa setinha. Não está aparecendo a setinha para mim aqui. É esse o detalhe. Ai, Estou caramba. procurando. Vamos ver se agora vai. Ah, foi. Foi! Deu certo. Deu certo. Mas só pelo tablet, pelo computador não foi. Eu acho que pelo computador não faz, eu não sei. Nunca fiz. Não faz? É só Eu pelo acho celular? Eu acho que não, não sei. Eu posso mandar um beijo para uma pessoa muito especial que entrou agora. Pode. A Lourdes Seabra, tá? É uma prima minha. Lourdes, um beijo, coração enorme para vocês todos aí em Portugal, tá? Oh, que delícia! É portuguesa, tá? Ela está assistindo lá. Um beijo enorme para todos vocês aí. Tá? Coma um pastel de Belém por nós, né, doutora Lívia? Tá bom? Tudo bem, E aí? doutora Lívia? Como que você tá? Saudades de todos. A Reni também entrou. Doutora Lívia, eu vou pedir para você se apresentar antes da gente começar aí o nosso bate-papo. Bom, eu, como todo mundo já sabe, doutora Lívia Zimmermann, né? Sou endocrinologista, faço endocrinologia e nutrologia, faço clínica médica, porque clínica médica é o pré-requisito para fazer qualquer especialidade, né? Estou formada, não vou contar. Desde o ano passado. Há alguns anos, um pouco mais que 3 anos. Então, fiz outra faculdade antes de fazer medicina, né? Fiz enfermagem. Esse ano eu fui comemorar já alguns anos de formada em enfermagem também. Pessoal muito legal. E eu gosto muito da parte de faço diabetes desde a faculdade, né? Eu ajudei a fundar a Liga de Diabetes da faculdade. E assim, é uma área que sempre me interessou muito, que eu gosto bastante, né? E estou na DABC também, já não sei faz quanto tempo. Estou colaborando aqui, sempre como colaboradora da DABC, né? E aí, acho que é uma estrutura importante quando a gente passa o que o diabético precisa saber, né? Então, é uma coisa assim, bastante importante por esse método agora, né, que a gente tem, que é o virtual, isso está ajudando bastante, porque
não precisa da pessoa estar se deslocando até a sede, a gente pode passar o conhecimento com ela dentro de casa, e assim a gente pode atingir um número bem maior de pessoas, né? Então, eu acho bem legal E a gente atinge até pessoas que estão em outros estados, em outros países, né? Como a sua outros países. prima, Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer em inglês daqui a pouco, hein? né? Pai eterno. Então, tá certo. Deixa eu Doutora ver. Lívia, entrou com a gente a Reni, entrou com a gente a Malu Barleta, a Silvia, o Costurizando, né? E vou começar pela perguntinha da Fabiana aqui que ela mandou. Cadê? Que ela está perguntando, doutora Lívia, se existe um momento exato para iniciar a contagem de carboidrato. Eu acho assim que quando você começa a usar insulina, você já tem que pensar em carboidrato, em contagem de carboidrato, né? Então, esse é o momento que isso é uma coisa que não pode falhar. Por quê? Porque o nosso corpo, né, o nosso pâncreas já faz a contagem de carboidrato, ele é automático, certo? A quantidade de carboidrato que entra, ele já conhece o fator de sensibilidade do nosso corpo e ele já vai injetar a quantidade de insulina que o corpo precisa, né? Por isso que a gente tem aquele tal daquele Roma IR, né? Que é o fator de sensibilidade do nosso organismo, que é uma relação entre a quantidade de insulina e a quantidade de glicose, né, a tua glicemia. Então, quando você acaba, quando o teu corpo lá tá, o teu pâncreas está lá, quando você tem uma resistência à insulina, o seu corpo tem que vencer essa resistência para a insulina entrar dentro da célula, se conectar lá no buraco da fechadura da célula, abrir a portinha da célula e fazer a glicose sair do sangue e entrar dentro da célula, né? E esse fator de sensibilidade, às vezes, é individual, né? Sim. Então, às vezes não, sempre é individual. Então, tem que prestar atenção. Existe uma correlação, uma média, mas às vezes o corpo a gente tem que encontrar o fator de sensibilidade, que pode ser mais ou ser menos, né? E aí a gente começa a usar a quantidade de insulina correta para aquele paciente, né? Sim. Doutora Entendeu? Lívia, eu vejo bastante, porque como existem diversos tipos de insulina, né, no mercado, né, quando a gente fala, com mecanismos de ação diferentes, umas mais modernas, outras menos modernas, enfim. Mas a insulina é uma só, né, doutora Lívia? Ou A existem insulina é insulinas insulina, né? diferentes? O que, que eles fizeram de diferente? O nosso corpo produz, o pâncreas produz insulina o dia todo, nas horas mais ou nas horas menos, né? Então, o que, que a indústria fez? Ela fez uma coisa muito legal, porque o nosso corpo produz a insulina de acordo com a necessidade. Então, eles fizeram insulinas diferentes, com tempos de absorção diferentes. Então, a gente tem as insulinas lentas, a gente tem a glargina, a tresiba, né, a degludeca e a NPH, que são as insulinas lentas, e elas ficam no seu corpo o dia inteiro. Só que quando você come, ela não faz um pico que nem o pâncreas faz. Então, por isso, eles fizeram as insulinas ultra rápidas, né? Que são, que no mercado a gente tem a glulisina, que é a Pidra, tem a Novorapid, que é a Aspart, e a Malog, que é a Lispro. Então, essas insulinas, quando você injeta no corpo, ela já começa a fazer efeito em 10, 20 minutos. Então, por isso que você tem que aplicar junto com a refeição, um pouquinho antes, porque daí, a hora que você começar a comer, né? Pode ser até junto, porque até a digestão, né? Mandar a glicose para o sangue, né? Fazer aumentar, passa um pouquinho de tempo. E é o tempo que essa insulina vai, ultra rápida vai começar a fazer efeito. Então, a gente vai fazer com a injeção, né, da insulina, injetando a insulina, uma similaridade ao nosso pâncreas, né? Isso aí vai permitir que o paciente não tenha uma glicemia pós-prandial muito elevada, né? Que é uma glicemia muito importante. Então, por isso a gente tem que cuidar bastante disso. Por isso que a contagem de carboidrato aí é essencial. Verdade. O Marcos está aqui com a gente, o Flor Biles, a Cris, o Ricardo, antes da perguntinha, o Quinho, antes da perguntinha do Alexandre. A gente
É tudo muito individual, né, doutora Lívia, quando a gente fala em glicemias, né, enfim, em controles e tal. Mas a doutora Silvia falou numa das lives, que eu não lembro em qual, que a gente tem que ter a nossa glicemia a maior parte do tempo nessa faixa dos 70 a 180, né? Se pensando que nós estamos falando aqui para várias pessoas. É claro que se você que está nos assistindo tem a sua meta e seu alvo de glicemia, é esse o seu alvo, né? Mas pensando para um público geral, né? A gente tem que ter a glicemia a maior parte do tempo entre 70 e 180, certo? Certo. E aí tem aqui, estou vendo uma perguntinha do Alexandre, né? O Alexandre, Isso. Então eu vou ler a então, ele, perguntinha dele. Então ele a está pergunta é falando bem que interessante. a contagem de carboidrato é diferente quando uma pessoa é sedentária, quando a pessoa faz exercício físico, conforme a intensidade do exercício, é, conforme, conforme, né? Então a contagem de carboidrato, cada um tem uma, né, doutora Lívia? Aqui o nosso objetivo é a gente tentar esclarecer um pouquinho para as pessoas procurarem os seus profissionais e aí conversarem sobre o método, né? É isso. Mas a pergunta dele não deixa de ser muito interessante, né? Sim, Porque para as pessoas, elas precisam entender exatamente essa pergunta que ele fez. Porque senão, quando a pessoa for ao médico, for ao nutricionista para entender o que é sensibilidade, né? Sensibilidade à insulina. É como ele colocou, muda muito. Tá? Então, o músculo, quando faz exercício, ele precisa pegar mais glicose. E quando você está fazendo muito exercício, o músculo pega a glicose sem precisar da insulina para abrir a portinha da célula. A célula fica tão desesperada que ela já abre a portinha e pega a glicose. Tá? Então, muda a sensibilidade à insulina. Tá? Então, o organismo fica mais sensível quando você pega aí o Doro e o Bosco mandando você fazer exercício, mandando você fazer corrida, certo? Quando você pega eles, eles vão aumentar a sua sensibilidade à insulina. Ou seja, se você está mais sensível, você precisa de menos insulina. Então, quando aquela pessoa foi lá lavar a roupa, limpou a casa e esfregou tudo, é sexta-feira, ela vai deixar a casa dela mais limpinha, certo? E ela esfregou, 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 tomou o lanchinho dela às 9, 10 horas da manhã, mas continuou lá, esfrega, 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 esfrega chão, esfrega banheiro, esfrega tudo. Quando deu meio-dia, ela já vai fazer a contagem de carboidrato, a contagem é 1 para 15, ela faz o prato dela, ela aplica 1 para 15 e da meia hora ela está tremendo. Mas eu fiz tudo certo. Não, ela fez tudo certo, só que ela está com o organismo dela mais sensível. Então, ela já deve ter sido orientada que quando ela foi fazer aquele exercício todo, quando ela teve mais atividade, ela tem que aplicar, mudar um pouquinho essa relação se a glicemia dela estiver normal. Ou seja, não basta corrigir o carboidrato, tem que ver a glicemia antes para ver se a glicemia está adequada. Porque se a glicemia estiver alta, tem que tomar outra providência. Claro que isso a gente não vai resolver nesse bate-papo. Aqui é só para a pessoa começar a ter consciência de que essas coisas acontecem, por isso ela precisa de um profissional para poder esclarecer como fazer corretamente. Tá? sim. Que é Então, o isso é que o muito doutor João importante. fala aqui, que é o acompanhamento, né, médico, que eu brinco que a gente Sim, casa com endócrino, né, doutora Lívia? Foi no endócrino a primeira vez, escolhe um e casa com ele, porque ele não vai te abandonar, né, doutora Lívia? e assim, às vezes é que eu falo, não dá para o endocrinologista ficar fazendo contagem de carboidrato o tempo todo. Ele orienta, ele faz, mas não dá para a gente ir na consulta ficar fazendo cardápio. O pessoal vê, mas a senhora é nutróloga, me dá um cardápio. Gente, eu não vou dar cardápio, é o nutricionista que dá cardápio. Eu. Eu não tenho esse trabalho de fazer cardápio. É muito complexo. São 2 horas de consulta, vai lá com a Eliane. Eu Elaine falo, vai. né, doutora Lívia? Vocês fazerem cardápio e a gente prescrever insulina, tá tudo errado, né? Porque não foi isso que a gente aprendeu, né?
Exato, né? Então, a insulina para a gente da DABC, para os médicos da DABC, é fácil você armar uma arapuca para os médicos daí. Você pega uma É, arapuca lá, a ratoeira, coloca ali uma gota de insulina. Não vai dar 5 segundos, caíram todos os que estão lá, caíram na arapuca, na ratoeira. é isso mesmo. E a Regina também entrou. E a Kelly colocou, que eu acho que também é legal essa perguntinha, e eu vou emendar aí uma com mito ou verdade. Então toda vez que vai comer, então se ela almoçou, de tarde ela vai comer novamente, né? Ela tem que contar os carboidratos e aplicar, ou se ela fizer isso, corre o risco de ter hipo. Toda vez que come, tem que aplicar. E a minha perguntinha é, doutora Lívia, contagem de carboidrato é só comer e aplicar? Calma, gente. Contagem de carboidrato é assim, a gente vai fazer uma coisa com a insulina que é próxima ao organismo. É uma chance que o que a ciência trouxe, né? Que a pesquisa trouxe. Deixa eu carregar por aqui para não ter o risco de parar. Assim, a ciência estudou uma forma, os tipos de insulina, para quê? Para poder melhorar a qualidade de vida do paciente diabético. Então, esse é um ponto. E por mais que o paciente use até bomba, essa insulina nunca vai ser igual à insulina que o corpo produz, que o pâncreas produz. Não vai ter a mesma resposta, tá? Então, e aqui nem eu falei, você tem que ver a quantidade de carboidrato que você está comendo, qual o alimento que você está comendo associado com essa quantidade de carboidrato, porque hoje você vira e fala assim, hoje eu vou comer 4 colheres de arroz, tá bom, e 5 colheres de arroz, 1 unidade de insulina. E salada, um pratão de salada, certo? Cuidado, eu vou comer um ovo, um pratão de salada e 5 colheres de arroz. Arroz integral, arroz com grãos, com 7 grãos. Você tem que conversar com a nutricionista, porque essa relação de insulina vai mudar, tá? Você tem que pensar, porque senão, aquela unidade que você ia aplicar comendo um ovo, arroz 7 grãos e mais um montão de salada, que é só fibra, que é um carboidrato que é fibra insolúvel, você não vai contar, vai mudar essa correlação, é melhor você não aplicar, né? Essa uma unidade. Então, tem uma série de conhecimentos, a gente tem que entender todo esse conhecimento. Então, não é só comer e Não aplicar. é só comer, pegar o aplicativo, anotar tudo lá e mandar bala na insulina, né? Exato, né? Bota só o carboidrato, não conta o resto, e aí você vai se dar mal. Outra Tá. coisa, você foi numa churrascada, contou carboidrato, mas só comeu carne, certo? Comeu quantas gramas de carne uma unidade de insulina, né? Uma grama de carboidrato. Então, você também, às vezes, come muita coisa, muita carne, e fala, minha glicemia não vai subir. Mas você está só sentado lá, numa boa, não fez exercício nenhum, só sentou e comeu. Ah, mas foi só carne. Foi só carne. A glicemia já estava meio alta. E de quebra, ele não contou que tomou uma cerveja. Certo? Não contou que aquele guaraná que veio Não não era. contou que comeu uma maionese, Não contou que comeu a maionese. Ah, mas eu só uma comi farofinha. e comi 5 quilos de carne, né? Então, como a pessoa me disse uma vez, doutora, quantos espetinhos a senhora come? 2,5 no máximo, né? Um de frango, isso porque eu fui gulosa. Vou comer. Doutor, eu fui lá, eu comi 17 espetinhos. Pois é. A glicemia subiu, certo? Porque não só tem a carne, o carboidrato que a carne vai ter também, tem um pouquinho, mas tem. Mas, e como subiu também por causa da gordura. Só que a gordura é um outro problema que você vai subir lá de 3, 4, 5 horas depois. Então, você tem que Sim. medir depois de uma churrascada, tem que ficar esperto lá
com as horas depois, 3 a 5 horas depois, que vai aumentar a sua glicemia. Exato. É. A gente precisa pensar, né, doutora Lívia, que tem o processo de digestão, tem o índice dos alimentos, né? Cada alimento é absorvido de uma maneira. Quando a gente faz refeição combinada, essa absorção muda. Tem a questão da mastigação, tem a questão, né, do ponto de partida, como que tá essa glicemia antes da refeição, né? Então, se ela já começou alta antes desse churrasco, o que, que vai acontecer depois do churrasco? Ela vai ficar mais alta ainda se a gente não aplicar insulina, né? Então, e aí a importância das nossas pontinhas de dedo, né? Ou quem tem o sensor, usar o sensor, né? Dos controles de glicemia, a maior quantidade possível, né, doutora Lívia? Conversa com seu médico, vê quantas que ele quer que você faz, né? Ou tem algum número mínimo que tem que fazer de glicemia? Então, a gente pede que no mínimo sejam feitas, né, pelo menos 4, né? Então, uma antes do café, uma antes do almoço, uma antes do jantar e uma antes de deitar. Mas para as refeições, pelo menos essas 3 principais refeições, café, almoço e jantar, para você poder fazer uma boa contagem de carboidrato, né? E aí a gente orienta o que você deve comer no almoço e no meio da manhã, nas colações, né? No meio do lanche da manhã e no lanche da tarde. Para você comer sempre mais ou menos a mesma coisa, para que a glicemia não suba tanto, né? Isso. Então, lembrar que fruta tem carboidrato. Às vezes o pessoal acha que fruta não tem carboidrato. Tem quantidades diferentes. A gente tem que avaliar também o índice glicêmico dessas frutas, tá? Porque tem fruta que é assim, você come um pedacinho e manda a tua glicemia lá em cima, que é o caso, por exemplo, do abacaxi, da melancia, uva, caqui, a temoia. A temoia que é uma fruta que ninguém lembra e muita gente gosta. Ela sobe muito a glicemia, tá? Cuidado, quem gosta de fruta do conde, a temoia. Não é só semente preta, não é só caroço, ela tem muito açúcar, tá? A frutose aumenta bastante a glicemia. E também tem uma goiaba, por exemplo, que tem baixo índice glicêmico. Então, você comeu um pedacinho de melancia, mas a glicemia subiu muito. Comeu 2 goiabas, a glicemia não subiu muito. Então, você tem que avaliar o tipo de fruta e o índice glicêmico das frutas também, para você não aplicar a insulina errada. Sim. Minha mãe tá aqui, a Gislaine tá aqui, a Luzia, o Glauau, a Silvia, o Vizimer, a Jane, a Doroti, a Juliana, a Kel, a Silvia. Então agora eu vou para a perguntinha, cadê? Da Gislaine. A Gislaine colocou se todas as insulinas rápidas começam a agir sempre depois de 30 minutinhos. Não tem algumas insulinas. Não, é uma pergunta mais difícil essa. Eu acho boa, né, mas é uma pergunta mais difícil. Por quê? Porque depende da sensibilidade da pessoa também, né? E da quantidade de exercício que ela fez. Então, se ela fez mais exercício e se ela tem uma sensibilidade melhor, essa insulina vai começar a agir mais rápido. Depende do lugar que aplicou, né? Então, se ela aplicou na barriga, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas se ela aplicou no braço e passou esfregando, passando roupa a manhã inteira, ou foi nadar, a absorção vai ser mais rápida, né? Então, você tem que pensar também nesses detalhes, para o pessoal ver que tem essas nuances também, né? Que você tem que conhecer bastante, ou seja, é uma coisa que você tem que estudar. Ah, que preguiça, eu tenho que estudar, que saco de doença. Gente, é um saco ter, qualquer doença é um saco, né? Qualquer doença tem Diabetes que estudar, né? é um saco, mas eu acho que as pessoas têm preguiça de aprender, e aprender é muito bom. Quando você aprende, você evolui, você pode ajudar a se ajudar e ajudar o próximo também, né? Fazer as pessoas melhorarem a qualidade de vida.
Então, eu acho muito legal você poder aprender. Então, não reclamem ter que aprender. E existe assim, dizem que a insulina glulisina, que é a insulina apidra, começa a agir um pouquinho mais rápido do que a insulina, o Malog e a Novorapid. Mas em média de 10 a 30 minutos que começa a agir. Entendi. Tá? A Eliette está me lembrando aqui, porque você falou aquele exemplo da relação de uma unidade de carboidrato, não, uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato. Lembrar que foi um exemplo, né? Que não é para ninguém sair fazendo isso, pelo amor de Deus. Para saber, né, doutora Lívia, o seu fator sensibilidade, para saber a sua meta de glicemia, para saber essa relação insulina-carboidrato, que ela pode ser diferente em cada refeição, precisa de nós duas, né? Precisa do endócrino e do nutri, porque você não sabe fazer tudo sozinha e eu preciso de você para fazer esse planejamento alimentar, né? Então a gente precisa dessa parceria, né? Então, quem não sabe, procure, né? E eu acho legal da contagem de carboidrato que ela faz com que a gente possa ser um pouco mais flexível na dieta, né? Mas ela exige uma coisa que é a responsabilidade, né, doutora Lívia? Também não é porque ela deixa a gente mais flexível que todos os dias a gente vai se esbanjar, né? Eu acho que esse é o ponto principal ali da contagem de carboidrato, é entender que a gente precisa ser responsável na hora de fazer a contagem de carboidrato. Tô certa ou tô errada? Então, até é legal isso que você falou, porque eu estou pensando, todo mundo, enfiei o pé na jaca. Acho que enfiou a boca na jaca, né? Então, porque então, enfiou a boca na jaca. E a jaca, eu queria até salientar uns detalhes sobre a jaca, né? Porque todo mundo sabe, eu gosto de punks, né? Se Deus quiser, eu vou começar a estudar mais, né, Elaine? Então, estudar mais as punks, né? Então, e a jaca, ela é uma coisa bastante interessante em termos de contagem de carboidrato, né? Porque se você for comer o carocinho da jaca, o Tá. amarelinho, para quem gosta, tem muita gente que não gosta, né? Mas se você vai comer, tem a quantidade certa de carocinho ali, porque tem muito açúcar. Então, quem pode comer jaca madura? O cara que vai correr, o Bosco pode, porque ele vai correr 15 quilômetros, 20 quilômetros. João Bosco, a Malu. O Malu que vai andar, que vai correr e ainda vai andar de bicicleta, né? Vai correr 20 quilômetros e andar 200 de bicicleta, certo? E ainda vai dar uma nadadinha, certo? Então, a Malu tem que cuidar com a jaca inteira, certo? Agora, se você vai comer uma jaca verde, muda tudo a contagem de carboidrato. Tá? Então, o cara virou vegano agora. Ele vai comer coxinha Jaca. certo? Vai contar fazer a contagem de carboidrato da fritura, da farinha, mas da jaca que está lá dentro, não vai ter carboidrato nenhum, né? Então, você tem que avaliar o alimento também para poder saber o estado do alimento, se ele está maduro, se ele está verde, para poder saber há quanto tempo está guardado, tem uma porção de A coisas. forma de E às vezes, preparo. claro, o arroz fresco, o arroz cozido, amanhecido, né? A batata frita, a batata cozida, a batata amanhecida, tudo isso muda a contagem de carboidrato. Então, lamento por vocês vão ter que estudar sim, vão ter que aprender. Graças a Deus, vocês vão usar o cérebro, certo? Ativar o neurônio, ficar mais inteligente. E vai ter que botar a Elaine e eu para trabalhar. É isso aí. E a Iliette também falou pra gente ressaltar, né, doutora Lívia, que a contagem de carboidrato ela é individual, né? Então, se você fez, ela é para mim, não é para eu falar para minha vizinha, para o papagaio, para o periquito, para o cachorro, né? Porque muita gente acha que se tá bem para mim ou se tá bom para o meu filho, é bom
para todo mundo, né? E não é isso, né? Então, a Eliette está pedindo para a gente fazer esse alerta também. Isso é muito bom ressaltar, porque isso já foi falado aqui, mas é bom, além da gente reafirmar isso, para colocar na cabecinha de todo mundo, que existe, eu deixei os manuais aí, deixei 2 manuais muito bons, tá? Para vocês verem uma tabela. Depois eles vão repassar para vocês. Uma é da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde você é um livro, ou seja, contagem de carboidrato não é uma coisa simples, tem livro escrito, Tem tá? livro. Não é um compêndio, tá? Não é igual um livro de diabetes, é um livro de contagem de diabetes, um livrinho, tá? Dá para todo mundo ler. Então, vocês podem ler aquilo, vão ter dúvidas porque é uma linguagem muito técnica, mas vão entender alguma coisa. Então, a sensibilidade, ela muda, geralmente a contagem de carboidrato, a média é 1 para cada 15, mas isso muda. Tem paciente, se for criança, se for idoso, pode estar tomando 1 para 25, Sim. tá? E tem gente que vai precisar de 1 para 5, para 1 para 4 gramas 5, de é. carboidrato. Oi? E 1 para 5, né? Tem a questão do Sim, peso, né? Normalmente o obeso, essa relação também fica um pouco menor, né? exato, né? Então, quanto mais insulina você precisar, então menor vai ser a Vai ser. diferença do carboidrato, né? Então, você, em vez de 1 para 15, vai ser 1 para 10, 1 para 4. Quanto maior for a resistência. Quanto menor for a resistência, quanto maior for a sua sensibilidade, maior vai ser o número de carboidrato em relação à insulina, a 1 unidade de insulina. Então, tem Sim. pacientes tomando 5, uma unidade para 5 gramas, assim como tem paciente tomando 1 unidade para cada 30, e Para olha lá, 30. tá? Doutora E tem... Lívia, desculpa, Falhou. falhou, é. Pode ter. Você falhou para mim aqui quando você falou da relação, pode ser 1 para 5 ou 1 para 30. Isso. Então, aí pode ser 1 para 5 ou 1 para 30. Então, você tem que... E, além disso, pode mudar de acordo com a atividade física e com o que você comeu, né? O E também não é... emocional. Pode mudar, sabe? É pelo estresse que você está passando, se você está doente ou não está, tá? Então, se você pegou Covid, se você teve uma febre, se você... Tudo isso pode influenciar. Então, você tem que estar orientado. Não tem como. A gente tem que explicar. Essas coisas vão mudando com o tempo. Então, se está grávida, se não está grávida. Mudou todas as situações que envolvem o metabolismo acabam, e a atividade física, né, que envolve o esforço muscular, vão acabar mudando a relação carboidrato-insulina. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tá? Então, tem que estudar, não tem jeito. E a Eliette já mandou nos grupos as tabelinhas aí, o manual que você mandou, né? E a Uhum. Kelly tá com uma pergunta que eu acho muito legal também. Que ela perguntou assim: se o nosso corpo precisa só da insulina rápida, por que que a gente tem que aplicar a insulina lenta? Em nenhum momento aqui foi falado que o nosso corpo precisa só da insulina rápida, tá? Então, os usuários de bomba, então todo mundo que usa insulina deveria estar com bomba. Para mim já parte desse princípio, né? E aí a bomba é só insulina rápida. Por quê? Porque você não produz insulina só na hora que você come. Né? Isso foi dito, ela deve ter entrado depois, não pegou o início, né? As insulinas lentas existem por quê? Porque o nosso corpo, ele produz insulina o dia inteiro. Produz mais, produz menos, de acordo com a necessidade. Mas precisa dessa insulina o dia todo. Tá? Até para a gente ficar bem, né? Então, a gente tem que tomar uma insulina lenta para fazer o basal. O basal é aquilo que está na hora que você não está comendo, né? E os picos são feitos pelos períodos da alimentação. Então, quando o seu pâncreas vai lá e produz, faz a contagem de carboidrato automática e produz aquele monte de insulina.
né? Para poder, e produz ainda em 2 picos. Produz um pico, aí ele vê quanto é que tá, e daí ele produz mais um piquinho ali, depois de 10 minutos, para poder manter a sua glicemia normal. Então, isso é o pâncreas. Agora, o nosso corpo também tem a insulina basal, que vai cobrir aquele lanchinho que você comeu no meio da manhã, aquele lanchinho no meio da tarde, mas aquela refeição maior que você fez no café da manhã, no almoço e no jantar, a insulina basal não vai cobrir. Então, mostrou lá que nem a Elaine está mostrando. Fez o pico, fez o basal e subiu. Então, esta subida, quem cobre é a insulina rápida. Tá certo? Perfeito. Simone, teve pergunta? Foi a Kelly. A Kelly. Então, espero que a Kelly, se ela não entendeu, a gente explica de novo. Kelly, se tiver mais alguma dúvida, manda. E Bela e Arthur, ele está dizendo que são só 4 colheres de sopa de arroz para vocês comerem aqui, hein? Não é para Tá, vocês 4. abusarem do arroz. São 5 bem rasinhos. E eu costumo brincar que tem a colher de mãe e a de madrasta. Então é a de madrasta, né? E assim, uma coisa importante é que a gente está falando em colher. Uma vez chegou um paciente e falou, nossa, doutora, mas 4 colheres de arroz é bastante, né? É mais do que um copo. Aí que eu entendi que a colher que ele estava usando era escumadeira. A escumadeira. E tem aquela de servir, né? Que aqui no Brasil tem tudo que é tipo de colher, né? Colher de servir, escumadeira, colher de sopa. Então, e aí outros usaram aquela colher de servir. Gente, não é colher de servir. Tudo A aquilo colherzinha de sopa. é colher de sopa, tá? Então não vem com colher de sobremesa contar as 4 colheres de sobremesa que não vai dar certo. A colher também não vem com a colher de servir que é grande, não é aquilo. É colher de sopa, aquela que a gente come sopa. Aquela lá. Sopa. A Cristina tá aqui, a Márcia, a Silvia, o Arthur, a Miriam, o Joel, a Edi. Acho que é alguma parente sua, não é? Edi Zimmer. Sim. Ed Zimmer? É um parente querido, bem querido. Aliás, um beijo para ele. É ele. Meu filho. Ah, é o filhote. A lindo. Brenda, a Regiane. Aí ele tá dizendo que você é incrível. Eu acho que ele quer algum presente, hein? Aí ele merece, certo? Então, já ficou toda emocionada, derretida. E a Eliette colocou que nós, para viver, a gente tem que aprender todos os dias, né? Aí a Gislaine colocou que é assim que a gente, né? Que a vida fica mais fácil quando a gente aprende. A Fabiana quer que você fala sobre resistência à insulina, porque ela percebe que eu acho que ela quer, doutora Lívia, que você fale daquele fenômeno do alvorecer, né? Da manhã, que é o que ela falou que quando ela aplica 2 unidades de insulina para cada 30 gramas de carboidrato na parte da manhã, no café da manhã, a glicemia dela sobe muito. E que quando ela aplica as 2 mesmas unidades de insulina com 50 gramas de carboidrato na hora do almoço, a glicemia, fica normal, né? Fica dentro daquele valor que a gente precisa. Explica um pouquinho para nós desse fenômeno da manhã aí. O que rola aí de manhã? Essa pergunta é linda. Você dormiu, né? Você ficou lá paradinha, quietinha, dormiu, olha lá, tirou um soninho. Teu músculo fez o quê? Repousou. Durante a noite, uma série de hormônios são produzidos também. Esses hormônios aumentam a glicemia. Tá? Então, produz GH, que é hormônio de crescimento. Ah, mas eu já sou adulto. Mas produz. Produz cortisol. Cortisol aumenta muito a glicemia, tá? Então, por isso que a gente usa a insulina à noite. Só que isso aumenta a resistência à insulina. Então, você ficou em repouso e o seu corpício produziu hormônios que aumentam a resistência à insulina.
que acontece de manhã, a hora que você sai da cama, tá lá todo cheio de preguicinha, aumenta a resistência, você vai aplicar 2 unidades e não vai funcionar, tá? Aí você fez o quê? Você andou, tomou banho, escovou os dentes, parece nada, mas é exercício. Sabe? Aí você andou, pegou o ônibus, foi para o trabalho, voltou. Se não ficou em casa, só arrumou os filhos, fez isso, fez aquilo, foi fazer arroz, foi fazer isso, e lava uma roupa, e anda, e sobe, e desce. Sabe? Isso ativa o músculo. E os hormônios também já mudaram. Já são outros hormônios que o nosso corpo está produzindo para você ficar ativa. Então muda a sensibilidade, tá? E por isso é que quando chega a tarde você tem uma glicemia mais baixa, né? Você responde melhor aquelas duas unidades. Ou seja, a sensibilidade à insulina também muda de acordo com o horário do dia, né? Isso não é para todo mundo. Então, as pessoas têm que fazer igual a ela fez. Ela se conhece, então ela pode. Então, essa percepção, ela é muito importante, né? Quando você traz isso para a gente, isso é de uma importância muito grande. Por isso que a gente pede, faça as pontinhas de dedo, faça o caderninho e traga para a gente. Isso é muito importante, porque é baseado nesse caderninho que a gente vai fazer saber qual insulina mudar e quanto mudar. Saber se a gente muda a insulina de correção ou se a gente muda a insulina de contagem de carboidrato. Ou se a gente muda a insulina basal. Por isso Ou que as aquele duas. controle ou as duas, né? Ou todos os horários, quando está muito destrambelhado, a gente muda em todos os horários. Então é importantíssimo aquele mapinha. Parece, enche o saco? Enche. Tudo que a gente tem que fazer, enche o saco. Mas não tem jeito. Até cozinhar todo dia deve encher o saco, né? Eu digo deve porque eu não cozinho todo dia. E a Fabiana me corrigiu, é o filho dela, não é ela que tem diabetes, né? Então, ela já percebeu isso no filho dela, né? E, doutora Lívia, entrou uma tal de Silvia Abdian. Você conhece? Eu não conheço, não. O quê? Entrou uma Conheceu tal o de quê? Silvia Abdian. Você conhece? Não, nunca ouvi falar. Eu também Né? não. Doutora Silvia, um beijo. Saudades de você Beijo. também. É uma querida também, né? Um doce de pessoa, um ser humano ímpar. A Kênia está aqui com a gente. O João Bosco colocou que muitas pessoas dizem que a vida com diabetes é um saco, mas é o contrário, né? A Lilian está aqui com a gente. É... O Alexandre está fazendo uma perguntinha assim. Quando faz uma atividade física de alta intensidade, e a glicemia ficou controlada, pode usar um carboidrato, né, nesse pós-exercício, sem aplicar insulina? Ultra Repete, que deu rápido? umas falhadas que eu não ouvi direito, por favor. Então, o Alexandre perguntou o seguinte: ele fez uma atividade física de alta intensidade e a glicemia ficou ok. Então, fez a atividade, mediu a glicemia tá ok. E aí ele vai comer depois do exercício um carboidrato. Ele pode não aplicar insulina ultra rápida? Ou depende? Essa pergunta é difícil. Depende. O certo é você aplicar. Por quê? Porque você vai comer, tá? Então, se a sua glicemia está normal, você vai comer, vai subir. Qual o detalhe? Que se você, dependendo da quantidade de exercício, tá? A sua sensibilidade pode ter mudado. Então, pode ser que você tenha que aplicar um pouquinho a menos da insulina, uma unidade a menos, para você não fazer hipoglicemia depois, tá? Isso porque sua glicemia está normal. Mas deixar de aplicar, dependendo da quantidade que você vai comer, não é aconselhável, né? Mas então o que precisa fazer? Conhecer o corpo, tá?
Tem que ver para quanto vai a sua glicemia depois, dali umas 2 horas depois da refeição. Aí a gente vai ter uma noção melhor da correlação exercício e falta de exercício. Então, você faz exercício, dali 1 hora e meia depois que você comeu, você mede. Você não fez exercício, você faz tudo do jeito certo que você sempre faz, e dali 1 hora e meia você mede, come as mesmas coisas, ou mais ou menos as mesmas coisas, né? E depois de 1 hora e meia você mede de novo. Porque daí a gente vai começar a ver as diferenças do seu corpo e vai poder te ajudar. Sim. O Darcy tá aqui com a gente, a Vanilda tá aqui com a gente, o Eutipon. A Isabela falou que vai seguir a recomendação dele, é de das 4 colherzinhas de sopa, né? A Kelly tá com uma pergunta muito legal, porque a gente fala muito, né, doutora Lívia, da contagem de carboidratos para quem usa a insulina, né? Para quem faz o uso da insulina. Agora, e quem toma remédio? Faz contagem de carboidrato, mede a glicemia? Como que funciona Bom, aí? medir a glicemia é indiscutível, né? Medir a glicemia é indiscutível, né? Dá para fazer, sim, né? Dá para fazer. Normalmente são 2 gramas para cada quilo de peso, né? Então, a gente pode dividir essa quantidade, dessa contagem de carboidrato, dá para a gente dividir durante o dia, né? Então, você conversa com a Elaine lá, ela vai estabelecer uma quantidade de carboidratos para você comer durante o dia e colocar essas porcentagens durante as refeições, A cada refeição. refeição. É Então, um você plano sabendo mais disso, fechadinho, né? Porque como não tem a mas insulina. então, ele é bom até para controle de peso, né? Porque você sabe que pode Sim, comer, em vez de X calorias, você vai comer X gramas de carboidrato. Então, você isso já mesmo. sabe que se você ultrapassar aquilo, você vai ficar mais fortinha. Então, Exato, é melhor não você obedecer as quantidades de carboidrato que o nutricionista vai dar, né? Então, exato. é uma pergunta legal, hein? A Eliette colocou o telefone do seu consultório aqui. E o João Bosco brincou que colher de sopa é aquela que cabe na boca, né? Tá certo. Mandar um beijo bem grande para a Ana e para o João Bosco, né? São 2 queridos. E entrou o Aldemar Marinho, né? A Silvia tá mandando bom dia. E coração e beijinhos para nós. A psicologia acolhedora entrou, a Tami entrou, né? A Eliette está com uma perguntinha ousada aqui para nós, viu? Ah, é? Diabetes mais jejum intermitente mais contagem de carboidrato. Tá certo? Gente, calma, viu? Calma. É muita coisa. É muito. Diabetes, jejum e contagem Cortou. é possível? É. Muito ajustada, muito certinha, sabe? Tem que ser uma coisa assim que você pode fazer hipoglicemia, tá? E eu acho que você não vai gostar. Ixi, cortou. Acho que a doutora Lívia cortou. Então, enquanto ela vai restabelecendo a conexão dela aqui, né? Então, lembrar, né, de medir as glicemias, que não é só comer e aplicar, né? Como a doutora Lívia explicou, tem a combinação das refeições. Eu caí também? Eu caí? Me falem aí, gente, se eu caí. Ou se vocês estão me ouvindo. Ou só a doutora Lívia que vocês não estão ouvindo.
Eu não caí, né? Então tá bom. Então, enquanto a doutora Lívia vai voltando, né? Então, lembrar que a contagem de carboidrato não é só comer e aplicar. É importante medir as glicemias para a gente saber o ponto de partida, ver como que tá a nossa rotina de exercício físico, como que tá o nosso estresse, né? Para a gente poder fazer a contagem. A Iriete já disponibilizou para vocês o manual de contagem de carboidrato, né? Então, estão me ouvindo, ótimo. Então, é isso, né? Então, vamos ver o que que a que a doutora Lívia vai responder para a gente sobre dieta, contagem de carboidrato e jejum intermitente, né? Lembrar da quantidade que a gente vai comer. Então, né? Se é colher, a gente está falando que é aquela colher rasinha. Não adianta eu olhar lá no manualzinho ou nos aplicativos e pôr 4 colheres de sopa e for 4 colheres de servir, porque aí a quantidade que eu estou consumindo tá errado da quantidade que eu estou fazendo, né? As glicemias, entender por que, que uma hora sobe mais, uma hora porque sobe menos, né? Perguntar para o médico qual que é a relação que vocês devem fazer, né? Saber tudo isso. A doutora Lívia já voltou. Peraí, Oiê! oi. É, Doutora eu Lívia, a até gente não esqueci. escutou nada da sua. Quando você começou a falar, travou. Então, dieta, jejum, contagem de carboidrato e diabetes. Dá certo? Dieta. Então, o jejum intermitente, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer jejum intermitente, tá? É possível, não é aconselhável, mas é possível, tá? Então, se for um paciente extremamente conhecedor do próprio corpo, conhecedor da insulina, tá? E se alinhavar um programa muito bem feito com profissionais. Travou de novo? Não. Com profissional, não? Com com o médico, nutricionista e o paciente. Tem que ser uma coisa assim muito, muito, muito bem ajustada, tá? Não dá para você fazer aleatoriamente, fazer de acordo com o vizinho que falou, com o que você leu, com o que O que você você aprendeu na leu? internet, viu com o Dr. XY, certo? O famoso Dr. XY que ensina tudo sobre dieta, jejum intermitente, não vai atrás, tá? Cuidado, porque você pode passar por uma hipoglicemia e não é só isso, você pode perder nutrientes, perder vitaminas, sódio, potássio, magnésio, vitamina B12, vitamina B1, você pode ter sérios prejuízos para a sua saúde, tá? Você pode Chegar perder a uma ter uma série de. internação, né, doutora Lívia, por conta de uma Sim, cetoacidose. olha, eu vou só citar um caso para você ver como é grave. Além da cetoacidose, teve um paciente diabético que resolveu fazer dieta das proteínas. Tá. Ele internou com um quadro neurológico, tá? Fazer low carb por conta própria, porque afinal de contas ele leu, né? Ele leu na internet. Ele não ia gastar com um profissional. Ele começou a fazer, se deu muito bem. Ele internou com um quadro neurológico, que foi confundido com ela. Ele ficou tratando esclerose lateral amiotrófica, tá? E o que ele tinha era uma carência de potássio por causa da dieta. Eu não sei como ele não morreu, porque ele fez 1,73 de potássio. Eu não sei como esse homem não morreu, Meu tá? Deus. Então, assim, a baixa do potássio pode matar. E essas dietas, se vocês fazem, porque o fulano fez, o ciclano, o beltrano fez, não sei se você pode fazer, tá? É diferente para cada pessoa. E ele fez e não morreu porque não era a hora dele. Que Deus não Senão ele quis. teria parado, Meu né? Deus. É. E Então, também, né, eu acho que do jejum intermitente, ver a porque a gente fica, né, um período sem se alimentar e um período alimentando.
E aí, se a gente também, nesse período que a gente não está alimentando, a gente também não vai comer tudo que vê pela frente, né? E aí fica aquela Exato. glicemia de gangorra, bem baixinha, alta, Uhum. bem O baixinha, que né? às vezes Então, é até pior, porque isso aumenta muito a variabilidade glicêmica, né? E essa variabilidade glicêmica vai prejudicar o seu organismo seriamente. Então, por isso, não, o melhor é você não fazer nada sem a experiência. Ninguém deveria de fazer nada sem consultar alguém que só faz isso, né? Então, exato. é que nem o pedreiro querer construir um prédio, né? Querer entender da estrutura, de toda a base desse prédio. Sabe? Ele pode ter o maior conhecimento possível, mas se ele falhar em alguma coisa, um monte de gente vai morrer, né? O Sim, prédio inteiro vai cair, né? Então, a gente não deve brincar com o que é, com o que a gente acha que tem conhecimento. Melhor perguntar exato. para quem estuda só isso, para quem só faz isso. É. E a Kelly colocou, né, que Deus me livre uma hipoglicemia, né, que a hipoglicemia é muito ruim, né, então tomar cuidado aí com as hipoglicemias, né. A Márcia também tá aqui, a Ieda, o Stabilier, né, é o que ele colocou, né, todo mundo acha que pode prescrever dieta, né, e a Carolina Ferreira também, né, a gente vê todo mundo acha que sabe um pouquinho, né, doutora Lívia, né? É, de alimentação, de medicação, né? A gente vê muita coisa triste aí neste mundo. Sim, Quando a a gente gente fala em vê coisa. internet, é terra de ninguém, né? E o pior não é isso, Elaine. Você vê na terra de ninguém, a internet é terra de ninguém, mas o pior é que você pega, às vezes, pessoas que são teoricamente treinadas para isso, né, profissionais mesmo, fazendo coisas de arrepiar os cabelos, né? Sim. Então, você, você pega umas coisas assim no consultório de vez em quando, você tem vontade de sentar e chorar, né? Então, exatamente, da dispara, né? Então, eu concordo com você. A gente tem que realmente, né, ficar atento a esse tipo de coisa, né? E realmente esclarecer as pessoas para elas estarem ligadas que esse tipo de coisa acontece e pode dar problema sério, prejudicar seriamente a vida das pessoas, né? Doutora Lívia, quem faz a contagem de carboidrato não tem risco de ter hipoglicemia ou tem risco de ter hipoglicemia? Desde que a gente faça alguma coisa que não foi Deus que fez, certo? Pode acontecer qualquer coisa, tá? Então, da mesma forma que a gente ajusta tudo para você fazer, ter uma boa glicemia, ter uma contagem de carboidrato e tal, da mesma forma que pode não dar certo subir, certo? Por causa de algum advento que aconteceu durante o dia, né? Algum evento, alguma coisa qualquer que aconteceu durante o dia, ou por causa da mudança da alimentação, por qualquer coisa você pode fazer uma hiper. Da mesma forma, você pode fazer uma hiper, né? Então, pode acontecer sim, né? Então, tem que estar sempre atento aos sinais, aos sintomas, para você aprender a se conhecer, porque coisas você não está. Até quem não usa insulina, quem não tem diabetes, né? Pode fazer uma hipoglicemia, certo? Durante o dia, porque Sim. comeu pouco. Então, imagina uma pessoa que está comendo, fazendo tudo certinho e tal, mas o organismo naquele dia não está como deveria estar. Então, pode ter sim. E, doutora Lívia, é, como que fica as fibras aí na contagem de carboidrato? Conta a fibra, não conta a fibra, subtrai a fibra. Mas antes da gente falar da fibra na contagem de carboidrato, eu queria que você falasse o porquê que a fibra é importante para quem tem diabetes. Para todo mundo, né? Mas para A, quem tem diabetes. a fibra é importante para todo mundo. Por quê? Porque a fibra, ela vai fazer o bolo.
tá? Ela vai, então, ela que vai, aquela folhinha, ela vai empacotar o carboidrato, ela vai empacotar uma parte da gordura que você vai comer, ela vai fazer os pacotinhos, né? E aí vai chegar lá no intestino. E aí vai dar trabalho também para o organismo digerir aquela fibra. Tá? Então, o organismo vai gastar mais energia para digerir aquela fibra, né? E quando chegar lá no intestino, vai deixar aquele carboidrato, aquela gordura, tudo por menos tempo no intestino. Ah, doutora, mas as vitaminas, tudo vai ficar por menos tempo. Mas você também não vai ficar com tudo aquilo por mais tempo, né? Então, o organismo vai absorver aquilo que ele precisa. Isso com certeza. Né? A não ser que você esteja com uma diarreia, mas aí você está doente. Então, mas se você tiver com uma saúde bem estabelecida, tal, tiver com tudo certinho, você vai absorver e vai o que precisa e o que, se o intestino estiver funcionando direitinho, essa fibra vai fazer ele funcionar bem e vai tudo embora, né? Segue o seu caminho, né? Então é importante você ter isso, porque se você não tiver essa fibra, o teu intestino vai estar ruim, vai estar com obstipação, você vai estar, além dos problemas da obstipação, que vai estar te dando um mal-estar lascado, né? Você vai estar absorvendo mais coisas que não deveria. Né? Não só fibra e não só carboidrato e lipídio. Você vai ter uma alteração da flora intestinal e você vai absorver coisas que não fazem bem para a saúde. Tá? Então, a fibra ela é essencial para tudo funcionar bonitinho dentro do seu corpo. Ah, então eu vou comer só fibra. Também é exagero, também é errado. Vai ter problema também. Tá? Não adianta comer só. Você não é, sei lá, cavalo ou qualquer bicho aí que não é um herbívoro, certo? Você não é um herbívoro. Você não vai comer só isso. Você vai ter que comer outras coisas. Tá? Ah, mas eu sou vegana, certo? Então, vegano come outros tipos de carboidrato também. O vegano tem que tomar muito cuidado porque ele acaba exagerando nos carboidratos, tá? Que vai engordar, etc. Eu não tenho nada contra vegano, certo? Mas tem que estar em cima com acompanhamento bem feito, fazendo os exames adequados. Por quê? Porque vai faltar vitamina, vai faltar outras coisas e pode, se tiver caindo o cabelo, pele seca, triste, deprimido, unha quebrando, meu querido, vamos ter que botar uma proteína, vamos ter que virar vegetariano, tá? Não dá. A pergunta era, então, se a gente, com as fibras, a gente conta a fibra ou não. Então, como você está vendo, se for as fibras, geralmente são carboidratos, fibras solúveis e insolúveis, né? Então, as insolúveis a gente não vai contar. As insolúveis, as solúveis, elas também vão produzir mais bolo fecal mesmo, é mais massa, não vai dar para contar muita coisa, tá? Mas cenoura, por exemplo, tem carboidrato. Então, as raízes, em geral, beterraba, tem bastante, né? Então, aí depende de como que você vai comer. Se você vai comer crua ou você vai comer cozida, né? Então, isso também vai influenciar. Se você vai comer uma cenoura cozida, com certeza você vai absorver mais carboidrato, né? Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, que a Elaine vai ensinar tudo. A Elaine vai montar, a gente orienta, não, toma cuidado, tal, não sei o quê. Mas quem vai montar quanto de cenoura cozida, quanto de cenoura ralada, quanto de beterraba cozida, quanto de... vai ser a Elaine que vai falar. Aí vai contar os carboidratos ou não, dependendo do estado que vai apresentar esse alimento, vai ingerir esse alimento. Importância, eu acho que o mais importante é o que você falou, da variedade, do equilíbrio, né? Não é porque um alimento é saudável ou um grupo de alimentos é saudável que ele tem que ser consumido só ele, e não é porque o outro alimento, o outro grupo não é saudável, como por exemplo os ultraprocessados, que a gente também não deve nunca mais consumir, né? Eu acho que é essa questão que a gente fala. Sempre lembrar do abrir menos e descascar mais, né? Então, vamos guardar. Isso é o mais importante, né? Pra gente lembrar aqui. E entrou aqui com a gente a Alicinha.
Entrou com a gente a Michele. Tem uma pergunta boa aí, hein? A Fabiana tá mandando benzão nas perguntas aqui, que ela tá perguntando que quem faz contagem de carboidratos pode consumir açúcar ou a sacarose, ou ainda deve dar preferência para o adoçante? Bom, se você é diabético, dê preferência ao adoçante. Mas, se você estiver muito bem controlado, estiver fazendo direitinho a contagem de carboidrato, e você gosta, vamos supor, de um chocolatinho, tá? Ou de um cafezinho com açúcar, tá? De repente você pode tomar. Você fala, eu não gosto de café com adoçante, eu gosto de café com açúcar. Se você estiver fazendo tudo certinho, você pode ganhar o prêmio de consumir um cafezinho com uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar desse tamanho, certo? Certo? Aí você Travou. pode comer. Aí, voltou? Voltou, né? Para mim Voltou? aqui, doutora, voltou. Aqui para mim, quando você falou que podia usar o cafezinho, se você estiver bem controlado, pode usar o Uhum. açúcar no cafezinho, mais uma colherzinha e aí travou. Tá voltando. Tá voltando. Gente, a internet aqui hoje está um caos. Porque é sempre boa a internet, eu vim para cá por causa disso. Peraí, que ainda tá voltando. Eu tô ouvindo sua voz, mas você ainda tá com a imagem travada. Deixa você voltar Então, tudo aí a você gente vai falar. continua. Bom, que assusta. Tá ouvindo, Elaine? Não, ainda não. Tô ouvindo picadinho. Voltou? Não, tá picadinho. O som sim, a sua imagem que não. Aqui Tá já voltou a imagem. voltando. Então, Voltou, agora mas vamos voltou. continuar. Então vamos lá. Então, pode consumir sim uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá bem rasa, mas vai depender se é um prêmio. É um prêmio para aqueles que fazem tudo muito certinho e que realmente conhecem bem a glicemia que tem que conhecer a glicemia que tem, as variações que tem durante o dia e que faz uma dieta, uma contagem de carboidrato muito bem feita. Então, aliás, a gente assume quem deveria estar. Como a Eliette colocou aqui, é o cafezinho, é o chocolatinho, né, doutora Olivia? É um quadradinho, não é a barra toda, né? Não é 7, 8 cafezinhos por dia, né? Que pode. Exato. Então é um prêmio esporádico, certo? No final de semana, com uma festinha, uma coisa assim. Tá? Então, para uma pessoa que conhece bem o diabetes que tem, que Sim, sabe fazer as coisas, por isso precisa estudar, precisa usar o cérebro, é ficar isso mais mesmo. inteligente. Tá? O diabético é mais inteligente que os outros. Né? Elaine? Aqui para mim cortou quando você falou, quando a gente estava falando do chocolatinho cafezinho. Então, é um prêmio que a gente tem, né? E que a gente pode usar. E assim, para ninguém deveria, o açúcar deveria ser diário. Mas não quer entrar isso. O açúcar não deveria ser diário para todo mundo. O açúcar é uma coisa que deveria ser comido bem esporadicamente, que ele não faz bem para ninguém. Né? Então, o Perfeito. diabético é que ensina a gente a comer direito. É. E a Kelly está perguntando: açúcar demerara ou adoçante? Adoçante. Adoçante.
Doutora Lívia, a senhora gosta de adoçante? Não, a doutora Lívia não gosta de adoçante. A senhora consome açúcar? Muito pouco, certo? Apesar de eu gostar muito de doce, certo? Mas eu não, eu como pouco açúcar. Eu adoro chocolate. Então, mas eu tomo tudo sem açúcar. Eu não ponho É, açúcar em e- café. eu acho que é isso, né? É provar, que nem eu tô tomando um chazinho aqui. Eu provo. Se eu achar que precisa, eu vou lá e coloco adoçante. Se eu achar que não precisa, eu tomo do jeito que veio, né? Então, é, o adoçante ou o açúcar, independente de ser um açúcar refinado, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, ele não é uma obrigação, né, na dieta. Na dieta, a obrigação é as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, o arroz, né? O açúcar e o adoçante é para a gente provar, né? Para a gente usar caso o sabor do que a gente vai tomar, né, ou comer, não esteja adequado, né? Não esteja o doce que a gente gostaria que tivesse, mas ele não é uma obrigação aí na dieta, né, doutora Lívia? É um prêmio. Ele é um prêmio, é isso mesmo, né? E aí, Kênia, xilitol, estévia, né, doutora Lívia? Qualquer um, é o que você gosta, porque Qualquer ele é um. um prêmio. Né? É o prêmio, é uma coisa que você gosta, não é? Exato. Eu acho que a gente complica muito quando a gente pensa no adoçante, a gente fica lá horas, horas escolhendo o adoçante e esquece de escolher as outras coisas que a gente precisa escolher na hora Exato. de ir no mercado, né? Então, eu acho que é isso. Vamos simplificar. Eu só faço uma ressalva, não sei a sua opinião sobre isso, doutora Lívia, com relação ao xilitol, eritritol, esses ols aí, porque eles podem aumentar um pouquinho os gases, né? Então, eu É. faço essa observação com o paciente. Se ele gosta e não tem nenhum desconforto, ok, ele pode usar. Se ficar estufado, aquela barriga lá, todo aqui incomodando, dando às vezes até dor, né? E está sendo inconveniente, deixando a pessoa em situação Isso. desagradável, né? Então, ele deve realmente evitar. Tem outras opções melhores. E aí a Eliette colocou que devem ser evitados açúcar refinado, mascavo, açúcar de coco, tudo que é açúcar, né? A gente deve evitar, né? E, doutora Lívia, para fechar essa perguntinha, a gente hoje fala muito de 3 em 3 horas, come de 3 em 3 horas, não come de 3 em 3 horas, pode, não pode, enfim. Quem faz contagem de carboidratos deve comer de 3 em 3 horas ou não precisa comer de 3 em 3 horas? Como que é essa história aí agora, das 3 em 3 horas? Então, depende do que você. Tudo depende da vida que você leva, né? Então, do quanto que você come. Então, precisa ser de 3 em 3 horas? Não, né? Não precisa ser de 3 em 3 horas. Mas a gente tem que entender que a digestão tem um tempo. E aí, esse tempo você vai ter que saber se você vai comer só carboidrato, não vai comer uma proteína, não vai comer uma gordura, pode ser que você precise realmente comer em menos tempo. Tá? Mas agora, se você tiver uma dieta equilibrada e usou uma quantidade de insulina equilibrada e tem uma atividade também equilibrada, é interessante que você dá até para você ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, sim. Tá? Não são 12 horas, tá? 3 horas, 4 coisa. 12 horas sem se alimentar são outra. Então, mas estou fazendo dieta intermitente? Já disse, vai fazer sempre com muita cautela, com muito cuidado e com supervisão de um profissional que possa te acompanhar de perto. Eu acho que o importante é ter rotina alimentar, né? A gente não precisa ser o Sim, neurótico do relógio, mas a gente tem que ter sim. uma rotina de alimentação. Acho que isso é mais importante. Você já pensou uma instrumentadora cirúrgica ter que comer de 3 em 3 horas? Ela entra na cirurgia, ela não tem uma orientação adequada
para alimentação que ela vai fazer antes de entrar na cirurgia, e daqui a, doutor, preciso sair para poder comer, certo? É, Mas não dá, né? Então, você tem uma obrigação, né? O cara é um executivo. Olha, tem que interromper, porque eu tenho que estar na hora do meu almoço. para a reunião, né? É, É isso. E aí a doutora Silvia colocou, né, quando a gente estava falando da questão do xilitol, né, do estufamento, com dos adoçantes aí, com os polióis, né, com terminação é, ol. E aí as pessoas ficam achando que tem intolerância à lactose, né? Ficam aí procurando, tira o leite, né? Eu tenho recebido bastante paciente assim. Ah, doutora, eu tirei o leite, mas não melhorou, né? Então não é o leite, né? Então é. é a importância da gente tá na dúvida, passa com um profissional, pega a orientação correta, tanto de medicação, tanto de alimentação, né? Não tentem fazer sozinhos, né? Eu acho que o grande erro é a gente querer fazer sozinho a contagem de carboidrato, né? Então, eu acho que essa é a mensagem aqui. Ela é para todo mundo, mas ela é individual. Cada um tem uma contagem de carboidrato, né, doutora Lívia? É essencial. Esse conhecimento é essencial, ela é individual. Né? Existe uma orientação geral e é da onde a gente parte, né? Mas a gente tem que ter tem que encontrar o ideal para o paciente, que cada um tem o seu ideal e esse ideal muda de acordo com uma série de fatores, incluindo o momento de vida. Sim. Tá? Doutora Lívia, para a gente terminar essa live, né? A gente gosta de terminar com o dica de ABC. Eu queria que você falasse uma diquinha sobre contagem de carboidrato. Uma frase, alguma. Pode ser um desafio, pode ser uma frase, a dica é sua. A dica é minha. Eu achei legal essa coisa do desafio. Eu acho que se você tem diabetes e usa insulina, faça um desafio para você mesmo de aprender a contagem de carboidratos. Tá? Tem a forma de você ver pela porção e pela contagem de gramas, pelo peso, né? Então, é complicado começar a aprender, mas depois você vê que é muito fácil de fazer e depois de um certo tempo, basta olhar para o prato, olhar para a porção, que você já vai saber o quanto que você vai ter que usar de insulina. E aprenda a se conhecer. Contagem de carboidrato é essencial porque ela permite que você se conheça. E passe esse conhecimento para quem vai cuidar de você, para o médico, para nutricionista e para o educador físico também. Tá? Então, é um conhecimento muito importante. Então, eu pus assim, ó, desafie-se a aprender a contagem de carboidrato, né? A contagem de carboidrato exige responsabilidade e permite que você se conheça melhor. E são informações essenciais para o profissional que vai te acompanhar. Não importa qual, se é o educador físico, médico ou nutricionista. Essenciais para os médicos, né, para os profissionais que o acompanham. E Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Então, doutora Lívia, amei nosso bate-papo, né? Terminando aqui, eu vou salvar. E aí eu já vou colocar aqui no Instagram. Depois eu vou colocar no Facebook. Depois eu vou colocar no YouTube. E aí a Eliette te manda todos os links aí para você divulgar para os seus pacientes. Mas foi um bate-papo bem legal, né? A gente falou bastante aí da individualidade, do açúcar, do jejum. Ixi, a gente falou muita coisa aqui, né? Sobre o que falou impacta na bastante. glicemia, né? Eu acho que. E os manuais que você disponibilizou também aí da SBD para eles, né? Para eles lerem e se desafiarem a fazer essa contagem de carboidrato, né? Nem que eles comecem, né, doutora Lívia, fazendo no papel. Eu falo para o paciente,
Começa fazendo no papel, vai tendo as dúvidas, até você chegar no momento de aplicar a insulina. Mas dê esse primeiro passo de começar a contagem de carboidrato. Com certeza, isso vai mudar a vida, vai permitir que você tenha uma liberdade maior com a sua alimentação. No começo é chato, mas depois vira, você acaba fazendo parte do teu dia a dia e aquilo fica muito fácil, tá? Exatamente, É né? uma questão de tempo, Então, né? doutora Lívia, um beijo para você. Outro. Bom fim de Um semana. beijo para Um todos. beijo Obrigada. para Um todo beijo para mundo. todos. Saudade de todos e eu espero revê-los em breve, tá? E, Estou aqui à disposição. aí sim. E lembrando que sábado que vem a gente não tem live. A gente vai ter na quarta-feira, no dia 2 de março, às 19h30, com o Dr. Márcio, sobre pâncreas artificial, né? Será que é verdade mesmo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que apareceu aí na mídia, né? Tem uns 10 dias aí. Vamos ver o que o Dr. Márcio vai contar aí para nós sobre isso. E beijinho, gente. Não me abandonem, hein? Beijo. Beijo para vocês, tá? Tchau, tchau, queridos. Tchau.